Plotino e o tempo. Como conhecer a eternidade sendo seres temporais? O tempo é real? O tempo é uma ilusão ou uma estrutura fundamental da realidade? Como podemos conhecê-lo se estamos presos dentro dele? Na filosofia de Plotino, o tempo não é apenas uma sequência de eventos, mas uma imagem da eternidade. Para compreender o tempo, devemos olhar para sua origem no inteligível, ou seja, precisamos conhecer a eternidade antes de entender o tempo. Mas aqui surge um aparente paradoxo. Como, dentro do tempo, podemos conhecer algo que está além dele? Neste vídeo, vamos explorar como Plotino responde a essa questão no tratado sobre a eternidade e o tempo. Vamos analisar sua relação com Platão, a função do mito na explicação do tempo e como essa visão pode transformar nossa percepção sobre a realidade e nós mesmos. O tempo como imagem da eternidade. Plotino segue a tradição platônica e afirma que o tempo é uma imagem da eternidade. Isso significa que o tempo não existe de forma independente, mas como uma sombra, um reflexo da ordem eterna. Essa ideia vem do Timeu de Platão, onde o demiurgo cria o universo como uma cópia do mundo inteligível. Mas, diferente de Platão, Plotino não fala do tempo como uma criação de um deus externo. Para ele, o tempo surge do próprio movimento da alma. O que isso significa? A eternidade é o estado do intelecto, nous, onde todas as coisas existem ao mesmo tempo, sem passado ou futuro. O tempo surge quando a alma do mundo se move e se volta para o sensível, organizando a matéria. Esse movimento cria a sucessão, ou seja, o antes e o depois, aquilo que chamamos de tempo. Assim, o tempo não é uma realidade autônoma, mas uma consequência da atividade da alma. Mas se o tempo é apenas uma imagem da eternidade, como podemos conhecê-lo verdadeiramente? Conhecer o tempo através da eternidade. Para Plotino, não podemos conhecer o tempo simplesmente observando seu fluxo. Se apenas olharmos para a sucessão dos eventos, sempre ficaremos presos na mudança sem entender sua origem. Por isso, ele diz que para conhecer o tempo, primeiro devemos conhecer a eternidade. Aqui surge uma questão profunda. Como um ser temporal pode alcançar a eternidade? A resposta de Plotino envolve dois caminhos. O caminho da razão. A investigação filosófica nos leva a perceber que o tempo depende de um princípio superior, a eternidade. O caminho do mito. Como a razão tem limites, Plotino usa uma narrativa mítica para explicar a gênese do tempo. E é aqui que Plotino surpreende. Em vez de apenas argumentar logicamente, ele pede ao próprio tempo que narre sua origem. O mito do tempo e sua função filosófica. Plotino introduz uma narrativa mítica para explicar o nascimento do tempo. Ele diz que, antes de existir o tempo, havia apenas o ser eterno, imóvel e completo. Mas uma natureza inquieta, dentro da alma, deseja algo mais. Deseja movimento. Esse desejo gera o tempo. Isso significa que o tempo não é um objeto, mas uma experiência da alma que busca algo além do presente. Ele existe porque a alma se move, porque busca constantemente algo que ainda não está ali. Mas por que usar um mito para explicar isso? O mito nos ajuda a visualizar conceitos difíceis, transformando ideias abstratas em imagens compreensíveis. Ele conecta a razão com a experiência intuitiva, permitindo que a alma se aproxime do inteligível. O mito não é apenas uma história, mas um método filosófico para transcender os limites do pensamento discursivo. Assim, ao contar a história do tempo, Plotino nos ensina como pensar além do tempo e alcançar a eternidade. O tempo como experiência da alma. Se o tempo surge do movimento da alma, então ele não está apenas lá fora, no mundo físico. Ele acontece dentro de nós. Isso significa que tempo não é absoluto. Ele não é uma substância independente, mas um reflexo da atividade psíquica. O tempo varia conforme nossa percepção. A consciência de alguém que vive no presente é diferente daquela que está sempre ansiosa pelo futuro. Podemos transcender o tempo. Ao elevar nossa mente ao inteligível, nos aproximamos da eternidade e experimentamos um estado atemporal. Aqui, Plotino nos dá um insight profundo. Nossa experiência do tempo depende do nosso nível de consciência. Quando estamos imersos no mundo sensível, sentimos o tempo como uma corrente que nos arrasta. Mas à medida que nos voltamos para o inteligível, o tempo perde sua força e experimentamos um estado de contemplação eterna. Como aplicar esse conhecimento? A visão de Plotino sobre o tempo não é apenas uma especulação metafísica, ela tem implicações profundas para a nossa vida. Se o tempo é uma experiência da alma, então nosso sofrimento com o passado ou ansiedade pelo futuro são apenas ilusões criadas por nossa mente. Isso nos leva a 3 reflexões práticas. A importância do presente.
Quanto mais vivemos no presente, mais nos aproximamos do inteligível e da verdadeira realidade. A contemplação como caminho para a eternidade. A filosofia, a meditação e o autoconhecimento nos ajudam a transcender o fluxo do tempo. A busca pela unidade. Se o tempo surge da separação da alma, então nosso objetivo deve ser reunificar nossa consciência com o inteligível, retornando à origem. Assim, entender o tempo é, na verdade, entender a nós mesmos. O que Plotino nos ensina sobre o tempo? A filosofia de Plotino nos mostra que o tempo não é uma realidade independente, mas uma imagem da eternidade. Para conhecer o tempo, devemos antes conhecer sua origem no inteligível. A experiência do tempo depende da atividade da alma. Quanto mais nos elevamos, menos somos afetados por ele. O mito é uma ferramenta filosófica para transcender o tempo e alcançar o conhecimento verdadeiro. Essa visão desafia a concepção moderna do tempo como algo absoluto e nos convida a pensar além da sucessão de eventos, buscando a unidade que existe além do fluxo temporal. E você? Já teve momentos em que sentiu que o tempo desaparecia? Acha que é possível experimentar a eternidade dentro da vida cotidiana? Deixe seu comentário e compartilhe suas reflexões. Se gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal Meus Estudos Filosóficos e ative as notificações para mais vídeos sobre filosofia. Até a próxima!